Quantas vezes você já tirou uma conclusão sobre algo ou alguém sem ao menos viver a experiência? Será que o seu preconceito está te impedindo de ver a realidade como que ela realmente é? Hoje eu quero te fazer refletir sobre o que realmente está por trás desses preconceitos. Será que as ideias que a gente tem sobre as coisas vieram das nossas experiências ou são apenas reproduções de algo que a gente viu, que ouviu, que imaginou? O preconceito, como o próprio nome diz, é um conceito formado antes da vivência. Ela nasce das nossas crenças, dos nossos filtros, que a gente carrega, né, obviamente, e muitas vezes nem percebemos como que isso impacta a forma com que a gente enxerga o mundo. Mas a grande questão é, essas ideias que a gente tem, será que são realmente nossas? Elas vêm da sua experiência ou elas foram herdadas de terceiros? Pensa nisso por um segundo. Quantas vezes você já julgou alguém pela aparência, pela profissão, ou até mesmo pelo lugar onde que a pessoa nasceu, sem ao menos ter tido uma conversa real com essas pessoas? Eu vou compartilhar com você aqui uma experiência que mudou completamente a minha forma de enxergar as coisas. Há alguns anos eu fui convidado para dar uma palestra numa empresa que atuava num setor completamente diferente do meu mundo. Eles trabalhavam com logística. Então é algo que eu nunca tinha me conectado muito. Então a minha ideia pré-concebida era: esse pessoal só deve pensar em números, planilhas, prazos, projetos. Então eles não vão dar muito valor a questões mais límbicas, sensibilidade na comunicação. E aí, enfim, eu tinha uma ideia pré-concebida, um preconceito do que queria acontecer lá. Só que quando a palestra começou, eu comecei a perceber que todo mundo estava me ouvindo assim de uma forma muito diferente. Quase que como que cada palavra que eu falava valia ouro. No final, o gerente de operações veio até mim e disse: Ed, essa visão de comunicação que você trouxe aqui vai mudar completamente a nossa forma de lidar com a gente mesmo, entre nós e com os nossos clientes. Então, naquele momento, eu percebi que o meu modelo de mundo, o meu mapa de mundo, ele tinha uma barreira para me conectar com aquelas pessoas e eu não tinha vivido uma experiência antes de tirar aquelas conclusões. O resultado? Perdi a chance de enxergar o impacto que eu poderia causar logo de cara e ampliar ainda mais o poder do meu discurso para aquela galera que tinha confiado em mim. E tudo isso porque eu cheguei lá num determinado estado e que eu deveria ter controlado isso para conseguir tirar o conceito, ao invés de estar lá com um pré-conceito, chegar lá limpo, claro, para que eu pudesse viver a experiência que realmente estava sendo me proporcionada ali. Então, essa experiência, ela reforçou algo que a PNL, né, a programação neurolinguística, ela ensina, que é o seguinte: o mapa não é o território. Isso significa que aquilo que você percebe sobre o mundo não é o mundo em si, mas uma representação que você criou dele. Então é como um GPS que a gente usa para navegar, mas que ele está longe de ser uma cópia exata da realidade. Ele é um mapinha. Então cada um de nós tem o próprio modelo mental, construído ao longo da vida, com base nas nossas experiências, nos valores que a gente vai aprendendo, nas crenças que a gente vai absorvendo da sociedade. E com isso a gente vai criando os nossos pré-conceitos sobre como que o mundo deveria ser ou como que ele realmente é. E aqui entra uma questão muito poderosa. O seu mapa nunca será igual ao mapa de uma outra pessoa. Cada um enxerga o mundo a partir do seu ponto de vista. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Imagina essa lata aqui de água tônica, tá? Uma simples garrafa. Eu estou vendo essa água tônica desse lado aqui, que possui um rótulo, possui o nome da marca, tem uma determinada cor aqui, diz quantos ml tem, né? Da sua perspectiva, você vê a tabela nutricional, tem várias coisas escritas, né? Um monte de palavrinha pequenininha aqui. Eu não vejo o que você não vê o que eu vejo. Mas qual deles está certo? Qual deles é a verdade? Mas será que nós dois não estamos tendo uma perspectiva diferente sobre o mesmo fato? Ou ainda mais, será que nós dois estamos tendo a melhor visão sobre isso, a visão mais detalhada? Claro que não, porque nós dois estamos vendo coisas diferentes. Eu estou vendo desse lado, você está vendo desse.
O preconceito muitas vezes é resultado dessa limitação do mapa. Quando você age com base em algo que você ouviu ou no que você acredita ser verdade, você está usando um mapa que pode estar desatualizado ou às vezes até incompleto. E isso restringe a sua capacidade de viver novas experiências e de se conectar de verdade com as pessoas. Então agora vamos expandir essa reflexão. A PNL, ela também fala sobre o conceito de mapa de mundo ou modelo mental. Aqui a ideia é que cada pessoa, ela carrega uma série de filtros na cabeça dela, que influenciam como que ela interpreta a realidade. Esses filtros podem ser suas crenças, suas experiências passadas, cultura, entre outros fatores. Então, isso significa que quando alguém age de uma maneira que você não entende, provavelmente está usando um modelo mental diferente do seu. E sabe qual é a grande mágica disso? Que quando você começa a entender que todos têm um mapa único, uma forma de ver o mundo, você abre mão do julgamento e cria espaço para o trabalho colaborativo. Ao invés de você tentar convencer o outro de que o seu mapa é melhor, você começa a integrar diferentes perspectivas e é nesse ponto que passamos de meros humanos para super-humanos. Como diria a teoria integral, somamos os mapas e criamos junto algo muito maior do que qualquer um poderia criar sozinho. Porque se eu entendo que a minha perspectiva se resume somente à minha perspectiva e eu tenho infinitas perspectivas, se eu conseguir integrar todas essas, essa é a forma mais rica de se viver a vida. Mas isso, ela exige uma habilidade especial, que é a capacidade de você se permitir experienciar antes de julgar. Eu vou repetir essa frase para você gravar bem. Amplie a capacidade de se permitir experienciar antes de julgar. Então imagine que você tem uma ideia pré-concebida sobre um tipo de comida, um destino de viagem ou uma profissão. Será que essa ideia ela veio de uma vivência real ou de algo que você ouviu por aí? Quando você se propõe a viver a experiência, ao invés de apenas imaginar, você expande o seu mapa e se aproxima mais da realidade. É claro que aqui a sua disponibilidade e flexibilidade para você se colocar em diferentes situações vai esbarrar nos seus valores pessoais. E essa capacidade de ampliar o seu mapa está diretamente relacionado à escolha das quais os limites dos seus valores, os limites, ou seja, até onde você se permite ir. E isso é fundamental, porque por mais que eu entenda as limitações do meu modelo mental, tem hora que bate nos meus valores e eu não quero esse tipo de experiência. Mas mais importante do que isso é entender que eu me fechei para essa experiência e não de que a minha ideia pré-concebida está certa ou é a mais rica. Outro ponto importante aqui é vulnerabilidade. É você estar aberto ao mapa de mundo de outra pessoa. Não significa você abandonar o seu, mas aceitar que o seu é apenas uma parte do todo. Por exemplo, quando as pessoas elas aceitam que seus mapas são limitados, nascem infinitas ideias novas. E sabe o que é mais interessante? Ninguém sabe dizer exatamente quem criou o quê, porque tudo foi construído de forma integrada. Se eu tenho uma ideia do mundo que está aqui, você tem essa, outro tem essa, outro tem essa, e a gente cria algo novo a partir daqui, de quem que é a ideia original? Não existe mais o dono da ideia, e sim várias pessoas que criam novas ideias. Por isso que é o trabalho cooperativo, colaborativo. Respeitar o mapa de mundo dos outros também é um sinal de sabedoria. Sócrates já dizia que a única coisa que sabia era que nada sabia. Isso não era um sinal de ignorância, mas ele era um sinal de humildade, para reconhecer que quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que tem um infinito de coisas a se aprender. Então é essa postura que nos permite crescer e nos conectar de forma muito mais genuína com o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você se pegar julgando algo ou alguém, pergunte-se: eu realmente vivi isso ou eu estou apenas repetindo algo que eu ouvi? Se permita a experiência, atualize o teu GPS mental e veja como que o mundo pode se tornar muito maior e muito mais rico quando você amplia o teu modelo de mundo, o teu mapa mental, o teu modelo mental.
E se você gostou dessa reflexão e quer ampliar ainda mais o seu mapa, se inscreva aqui no canal, que eu sempre trago um pouco do meu ponto de vista. Vai ser um prazer compartilhar tudo isso contigo e ouvir o seu ponto de vista também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.